Hoje vamos ter o grande prazer de conversar com o biólogo Marcus Buchered. O professor Buchered é um dos grandes biólogos brasileiros. Durante 20 anos, fez pesquisas no Instituto de Botânica de São Paulo, o Jardim Botânico. Ele foi autor de um dos grandes estudos do IPCC da ONU sobre mudança do clima, o famoso AR5, que informou, inclusive, o Acordo de Paris de mitigação de mudanças climáticas. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Marcus participou do estudo especial do IPCC, que foi lançado em 2018, sobre como evitar ultrapassar a marca de 1,5 grau de aquecimento global. Atualmente, Marcus Silveira Buchered é professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. E quem está aqui comigo para me ajudar a entrevistar o professor Buchered é o cartunista Caco Galhardo e a escritora Giovana, colunista de fervura. Porque você tem uma rica história com mudança climática. Você é uma autoridade nesse assunto. Conta pra gente como você se envolveu com isso ao longo da sua vida, por favor. O envolvimento, ele é de bastante tempo, viu? Eu sou botânico, né? Trabalho com plantas. Quando eu estava fazendo doutorado, eu encontrei um livro na Escócia, do John Gibbring, chamado Hot House Earth, A Terra Casa Quente. E eu li aquele livro e fiquei fascinado, porque era um livro que falava sobre o aquecimento do mundo e o que poderia acontecer. Isso. Que ano isso? 1989. Eu achei muito bacana. O único capítulo que eu achei que eu poderia um dia trabalhar e tal seria o capítulo de agricultura, mas na minha cabeça aquilo ficou como nunca vou trabalhar com isso, porque isso é coisa de climatologistas, etc. Né? E o tempo passou, eu voltei para o Brasil, montei minha linha de pesquisa, trabalhando com fotossíntese, com crescimento de plantas, e a oportunidade surgiu num determinado momento. Eu liguei as coisas, lembrei daquele livro, e ali por volta, na década de 90, em 98, eu montei, talvez sejam as primeiras câmaras de topo aberto, que são câmaras para crescer as plantas em alto gás carbônico. Então aí eu entrei de cabeça, cientificamente, né, para tentar entender como é que as plantas brasileiras iriam responder ao aumento de gás carbônico no planeta. E dali a coisa começou, nós publicamos diversos trabalhos, agora praticamente 2 décadas, fomos melhorando essas câmaras e aperfeiçoando os trabalhos e mergulhando não só mais no crescimento de fotossíntese, mas na biologia molecular e outros aspectos. Eu acabei montando um livro, porque quando eu olhava os relatórios do painel intergovernamental das mudanças climáticas, eu não encontrava muita biologia, eu encontrava muito mais física, climatologia, etc. Então, eu resolvi chamar alguns colegas e publicamos um livro que saiu em 2008, que chama-se Biologia e Mudanças Climáticas, que tem uma capa, inclusive, que o mundo está virado de cabeça para baixo, porque a gente é muito focado no norte, falando, não, vamos olhar para o sul. Ali tem Carlos Nobre, tem vários ícones. O capítulo mais interessante do livro, eu convidei um amigo que fez uma peça musical, um concerto, para as mudanças climáticas. Né? Então, a gente focou em vários, versando essa parte das mudanças climáticas. Então, são vários ângulos que nós tivemos ali, né? Do solo, da terra, etc. E depois eu acabei, por conta desse livro e dos trabalhos que eu estava publicando, eu me candidatei, porque o IPCC, eu vou chamar de IPCC, né? O Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas. Ninguém é do IPCC, a não ser os líderes, como a Thelma Krug, etc., que estão lá como diretores. Mas a gente se candidata e você entra lá e trabalha nos relatórios. E eu trabalhei como revisor daquele relatório que que ganhou o Prêmio Nobel, né? E depois eu consegui entrar como um dos redatores do capítulo 27, que era um capítulo sobre a América do Sul e a América Central. E eu fiquei absolutamente fascinado com aquele tipo de trabalho, por causa da dinâmica de trabalhar com centenas de cientistas do mundo inteiro e olhando tudo. Aquilo era só a América do Sul e Central. E aí, mais recentemente, eu tive a oportunidade fantástica de trabalhar
no relatório 1,5 grau, que para mim é o relatório mais interessante, porque ele une o IPCC, ele é formado de 3 grupos de trabalho, né? 1, 2 e 3. Um é o grupo dos físicos, meteorologistas, que dizem se a mudança climática existe ou não, se a temperatura está aumentando ou não. O segundo grupo mede o impacto. Então, naquele primeiro capítulo sobre a América do Sul, eu estava no grupo de impacto. Agora, esse do 1,5 são os 3 grupos juntos. Então, o terceiro grupo é o grupo que diz o que fazer, o que devemos fazer para evitar os efeitos das mudanças climáticas. Então, quando você junta os 3 grupos, eu estou conversando com psicólogos, eu estou conversando com os físicos, eu estou conversando com os biólogos, com todo mundo, né, com sociólogos. Então, foi realmente uma coisa incrível. Assim, minha cabeça se abriu para várias outras coisas, não somente a mudança climática. E nós continuamos trabalhando com a parte de mudanças climáticas, com o laboratório funcionando, o laboratório está melhor ainda, nós estamos indo em frentes que estão relacionadas com o que vai acontecer com os alimentos, outras o que vai acontecer com as florestas, né? E também tem uma frente da gente trabalhar principalmente com as cidades. Eu fiquei... Uma das coisas que me chamou mais atenção foi a questão urbana. Eu acabei montando um programa no Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu sou do Instituto de Biociência. O Instituto de Estudos Avançados é um instituto que permite trabalhar com políticas públicas, não tem graduação nem pós-graduação, é só mesmo pensamento. E em 2016 eu montei um grupo de cidades e nós estamos vendo vários aspectos das cidades, inclusive aspectos também relacionados a como as cidades vão responder às mudanças climáticas. Giovana, quer fazer uma pergunta? Claro. Eu imaginei. Acho que o que provavelmente todo mundo que está com a gente quer saber, né? Achei muito interessante isso, quer dizer, eu entendi que você simula a exposição das plantas aí para esse aumento de CO2, e eu queria saber o que vai acontecer. Quero ter o lado cientista, bola de cristal. Conta para a gente o que vai acontecer com as plantas, né, com a nossa produção de alimentos e também com as cidades, que é muito interessante saber sobre isso. A gente faz assim, Giovana, a gente monta uma câmara em que a gente sopra CO2 dentro dela e a gente avalia como a planta seria capaz de responder. Isso não quer dizer que lá no ambiente isso vai ocorrer. Lá no ambiente é sempre muito mais complexo, né? Porque tem outros fatores. Então, eu vou definir aqui uma coisa que eu chamo do tripé das mudanças climáticas. É o aumento de CO2, o aumento de temperatura e uma mudança na água. Pode ser um aumento de água, alagamentos em alguns lugares e seca em outros lugares. Então, quando a gente pega uma planta e vai testar, eu tenho que pensar assim, eu vou pegar, vamos dizer, soja. Aonde se planta soja? O que vai acontecer? Então, existe um grupo de professores, um grupo de pesquisadores no Brasil e no mundo que trabalham com modelagem. Então, eles estão, vamos dizer, no andar acima, que não é porque é melhor, mas é um andar acima da gente em termos de olhar como é que acontece tudo no nível macro, né? Então, eles fazem as modelagens e dizem, olha, a plantação de soja ela vai responder como um todo dessa forma. Eu enxergo como a planta de soja vai responder. Então, o que eu quero saber ali? Aí eu aumento o gás carbônico, eu aumento a temperatura, porque vai aumentar nos lugares onde a gente está plantando soja. Então, eu aumento até 3 graus, por exemplo, a mais da temperatura. E eu posso também dar seca, né? Induzir seca, né? Criar uma situação de seca na planta. E eu faço isso separadamente. Como é que a soja responde só com a seca? Como é que a soja responde só com a temperatura? Como é que a soja responde só com o alto CO2? O alto CO2, o que ele faz é aumentar a fotossíntese das plantas. Nós estamos agora, vai sair um trabalho nosso agora, que é uma meta-análise. Nós pegamos todos os estudos e teses que o Brasil já fez de plantas em alto CO2, seja o que for, e fizemos uma estatística, isso aqui é chamada meta-análise. Então, a gente já pode ver que quando você aumenta CO2, as plantas vão aumentar a taxa de fotossíntese. As plantas têm nas suas folhas, na parte de baixo, normalmente, estruturas que são chamadas de estômatos, que são boquinhas que se abrem todo dia para pegar o gás carbônico e elas se fecham no fim da tarde. Às vezes não fecha, às vezes passa a noite aberta também. Então, enquanto o CO2 entra, ela também perde água.
Então, essa entrada de CO2 versus a perda de água, a gente chama de, genericamente falando, de eficiência no uso da água. Quanto mais a planta fecha o estômago para não perder muita água, mais eficiente ela é. Então, a gente já sabe que as plantas, a soja, por exemplo, a gente sabe disso, a cana também sabemos disso, que com o aumento do gás carbônico, elas vão fazer mais fotossíntese e vão aumentar a eficiência do uso da água, o que ajuda essas plantas, até um certo ponto, a enfrentarem eventos de seca que poderão ocorrer por causa da mudança climática. Isso já está ocorrendo, né, em vários lugares. Né? Quando eu aumento a temperatura, quando eu aumento o CO2, a planta vai desenvolver melhor, ela fica bombada, ela vai crescer melhor. Só que com a seca, isso diminui. Só que isso tudo vai depender da temperatura. Até 1,5 grau, 2 graus, tudo bem, mas depois disso começam a haver outros problemas fisiológicos que podem depauperar a planta e acabar com tudo. Mas até um certo ponto a gente deve ter um aumento de produtividade no mundo, por causa desse aumento do CO2, até que as plantas cheguem nos seus limites. E depois disso começa a haver um decaimento. Eu posso falar depois mais desse decaimento quando a gente fala de florestas. Nós também publicamos um trabalho agora sobre isso. Né? Acima de uma certa temperatura, você começa a aumentar a mortalidade das plantas. É muito interessante. Primeiro, eu não sabia que as plantas tinham essa capacidade de adaptação tão ágil como a dos animais, por exemplo. Né? É fascinante isso. Eu entendo muito pouco de planta. E a segunda coisa curiosa dessa história é que literalmente a gente vai brincar com fogo, porque a gente vai trabalhar com esse aumento de produtividade, mas é muito difícil segurar o que depois pode dar errado se a temperatura aumentar demais, certo? Isso é que no IPCC a gente chama de inércia. Por exemplo, eu vou usar aí o nível do mar. Né? O que os especialistas do nível do mar dizem é o seguinte: esse aumento do nível do mar devido ao aumento de temperatura, ele vai embora até 2100. A gente não consegue mais segurar, porque o processo já começou. E com a agricultura, a gente possivelmente vai ter isso, mas depende do que o mundo fizer a respeito. E aí a gente tem várias soluções, aí tem várias tecnologias, nós podemos, que é o que nós estamos trabalhando agora, tentando descobrir os mecanismos fisiológicos, bioquímicos, moleculares, para entender quais são os genes que estão relacionados com essas respostas, e aí talvez nós possamos reengenheirar as plantas para que elas tenham as respostas melhores do que aquilo que seria, por exemplo, uma variedade de soja de agora, e largar ela no campo e ficar até 2050 usando a mesma variedade, isso talvez não funcione. A soja se presta a isso, outras como a cana já leva muito tempo para fazer variedade. Café é um problema grande, porque a árvore leva uns 7 anos para chegar no nível de produção. Então, dependendo da cultura agrícola, o problema vai ser diferente. Né? Eu sempre uso um exemplo que é assim: a gente exporta soja para a China, e a China está recebendo a nossa soja e está fazendo análise para ver se está dentro do padrão deles. Se isso sair do padrão, se a mudança climática mudar o padrão da composição da soja, os chineses podem se aproveitar disso, aí já vira negócios. Né? Eles podem se aproveitar disso e falar: não está no padrão, eu vou pagar menos. Né? Então, a gente tem que ter o controle, né? Esse é negócio, é como se faz. Né? Então, o Brasil precisa ter o controle, os Estados Unidos a mesma coisa, os grandes produtores de soja do mundo, precisamos ter o controle total de manter aquilo dentro do padrão. No relatório 1.5, a gente descreve lá, eu trabalhei no capítulo 4, a gente lista, e eu que escrevi essa parte, a gente lista as tecnologias que a gente vai precisar usar para tentar minimizar os efeitos vários das consequências das mudanças climáticas. Como em toda crise, alguém vai sair lucrando, então. E pelo que eu vi, também é verdade aquela história assim, que estão começando a plantar abacaxi na Itália, ouvi falar. Sim, outro boato pode acontecer. De que a Sibéria pode se tornar uma terra produtiva, tal. Então 1000 coisas podem acontecer nesse tabuleiro aí, né? A Cornualha na Inglaterra, que é chamada de Cornualha porque lá dá para crescer milho, né? Por causa do efeito do Atlântico. Então, eu costumo brincar e dizer assim: olha, vamos vender para os ingleses toda a tecnologia de culturas
culturas tropicais para eles usarem lá na Cornualha, né? Para se tornarem um país agrícola. Vai virar a República das Bananas. Pode virar até a República das Bananas. Né? Isso acontece muito lentamente no mundo. Né? Você tem glaciações, você tem... Né? Só que o que está acontecendo com a gente agora é que isso está andando muito rápido. Né? Mas tem consequências de todos os tipos. Né? Se você for examinar, as consequências são múltiplas. É um assunto obrigatoriamente do mundo da complexidade. Né? Não dá para falar de mudança climática com balas de prata, com coisas desse tipo. Né? É realmente sistema complexo. Eu estava vendo uma frase famosa do Einstein, que ele fala que ele diz que a natureza ela só nos mostra o rabo do leão. Né? Você deve conhecer essa frase. Mas que ele tinha certeza de que junto com o rabo tem um leão. Mas ele não dava para ver. Hoje, a gente já consegue ver melhor esse leão ou a gente só continua vendo o rabo? Para tentar responder melhor a sua pergunta, é assim, quando você coloca as primeiras peças do quebra-cabeça, você não sabe o que é a imagem. Né? E aí, conforme você vai colocando cada vez mais peças, você vai vendo a imagem. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com um pós-doc que trabalha comigo, o Bruno, que quando eu faço esse exemplo aí, eu falo assim, então você vai montando a imagem, vamos supor que você tem um castelo, então chega um determinado ponto, você fala, isso é um castelo. Aí ele me fez uma pergunta, que é muito inteligente. Ele falou, mas e se tiver uma princesa na janela do castelo? Isso é um detalhe que você não está vendo. Então, a gente... foi uma posição muito inteligente dele. Eu falei, é verdade. Quer dizer que, então, o que você está dizendo é que a gente vai enxergando cada vez mais, mas nós vamos precisar mergulhar lá nos detalhes. Mas eu diria que, do ponto de vista de mudanças climáticas hoje, do ponto de vista da ciência em geral, se você imaginar o Big Bang, o que acontece, de onde vieram os átomos, quem somos nós, como é que a gente funciona, como é que as plantas e bichos funcionam, eu acho que a gente já tem uma sombra do castelo, ou uma sombra do leão, se você quiser. Tá? Já dá para a gente definir assim, mais ou menos o que é. Para mim, como cientista, eu consigo definir. Mas para saber se tem mesmo uma princesa na janela do castelo, aí eu acho que nós não vamos mais estar aqui, né? Porque os detalhes são muitos, né? Até a gente chegar nisso. E o mais importante, que é na discussão feita com o Bruno, é se aquela princesa é o ponto principal da história, eu enxergar o castelo pode não ser tão relevante. Então, podem existir detalhes pequenos que nós não estamos vendo que vão ser importantes. Um exemplo é o próprio gás carbônico. Né? Esse efeito do CO2 não era uma coisa tão clara ali na década de 80 era, né? Esse livro que eu falei que eu li e tal, na década de 80 era. Mas lá para a década de 70, 60, etc., ninguém iria pensar uma coisa dessas, que o CO2 iria fazer um efeito no mundo inteiro, etc. Então, a sombra do leão ou a sombra do castelo está aí, para quem quiser ver. Já que você citou o Negacionistas, ontem saiu uma matéria muito boa no New York Times falando sobre os físicos, né? Estão todos em polvorosa com essa pesquisa sobre os muons. Os aceleradores estão descobrindo uma partícula subatômica que não está se comportando do jeito que ela deveria se comportar no campo magnético, e isso está fazendo com que eles falem, opa, peraí, isso muda tudo. E eu estava lendo isso e comecei a pensar se isso não está acontecendo com a humanidade também. Assim, a gente está tendo, né, os negadores da ciência, assim, um comportamento que não estava sendo previsto e tal. Você fala, isso aqui não era para estar assim, principalmente diante de uma crise climática, né? Você acha que é uma coisa imprevisível ou pelo contrário, assim, era muito previsível que isso estaria acontecendo? Olha, aí a gente tem que usar aquilo que a gente chama de engenharia de obra pronta. Olhando do ponto de vista de hoje, era assim previsível, né? Alguém poderia pensar nisso, né? Porém, quando a gente está descobrindo as coisas, existe esse grau de imprevisibilidade. A gente modela o mundo, né? Todos nós fazemos isso em todos os níveis, não, independente de ser cientista ou não. A gente modela o mundo
e a gente tem um desejo de que o mundo funcione daquele jeito que a gente modelou. Quando algo dá errado, ou seja, quando aquilo que você estava modelado tem um mecanismo lá que não funciona do jeito que você esperava, a coisa sai do controle. Sim, era previsível, mas com os dados que existiam lá, não era possível se pensar antes de 70, por aí, numa mudança. Alguém deve ter pensado nisso, obviamente. O próprio Arrhenius, quando fez os cálculos, e o pessoal, quando começou a ver o aumento de temperatura no planeta, já começou a pensar isso. O livro do John Gibran já não é um paper, ele é um livro falando sobre o assunto, e ele coloca os gráficos e tal, e fala, olha, vai aumentar a temperatura, está aumentando em vários lugares, etc. Aconteceu aquele caso do James Hansen, né, da NASA, que ele foi processado e teve uma CPI contra ele nos Estados Unidos, porque ele estava dizendo uma coisa que ninguém queria acreditar. Então, esse choque que você está falando que a gente tem, que o cientista adora. Nós buscamos isso, assim, para nós, essa é a mina de ouro, esse é o cálice, né? É encontrar essas inconsistências, quando algo não se comporta do jeito que a gente achava que deveria, a gente, opa, é exatamente isso. Então, nesse ponto que eu respondi para a Giovana sobre, por exemplo, como as plantas respondem, etc., a gente não tinha ideia de diversas coisas e nós estamos passando a descobrir. Tem coisas que realmente, algumas parecem não se comportar tanto do jeito que a gente imaginava, né? Por exemplo, um trabalho que nós fizemos agora com milhares de árvores do mundo inteiro, e medimos a longevidade das árvores, né? O quanto a idade, pegando dados de pesquisadores do mundo inteiro, a gente mediu a idade e quebramos um mito, que todo mundo acreditava que árvores são todas milenares, etc. Na realidade, não é assim, você tem exceções, né? Sequoia, né? E algumas plantas, algumas árvores na Amazônia que podem durar 1000 anos e tal. Quando você olha o gráfico ali, a média está entre 200 e 300 anos e dali elas começam a decair, elas morrem. E essa mortalidade é parecida com a nossa, e o nosso ponto que nós estamos descobrindo agora é que é depois dos 80 anos, que pode ter esse decaimento. Algumas pessoas não têm, algumas árvores também não têm, passam e ficam mais velhas, mas ninguém esperava isso. E o que nós descobrimos agora é que acima de 25,4 graus da temperatura mundial, a mortalidade das árvores vai começar a aumentar drasticamente. E aí, esse é o grande perigo, e nós estamos bem próximos disso. Acima de 25,4, nós estamos em quantos agora? Nós estamos aí por 25. Nós estamos falando de média mundial, né? Sim. Média mundial, porque é o que a gente teve acesso. Eu não consigo pegar a temperatura em cada local. Em certos lugares já passamos de 25, já estamos nesse processo, onde a mortalidade já está aumentando, né? Aqui no Brasil já estamos, em algumas regiões, já estamos acima dessa temperatura. Então, a mortalidade já começou a aumentar. Nossa, já dá para sair arrancando os cabelos. Pior é que a gente está com tantos problemas que um problema enorme como esse acaba passando batido e ninguém dá nem atenção, né? Eu falo que, para mim, essa é a maior preocupação por causa de como as florestas sustentam o nosso ambiente. Você pegar Brasil, aquilo que está acontecendo na região amazônica, a água que a gente usa para irrigar a nossa agricultura tem uma dependência do que acontece na Amazônia. Então, o que está acontecendo? A temperatura aumentando, aumenta a mortalidade, existe a ação antrópica, os seres humanos vão entrando ali, vão queimando também, e aquilo não recupera, mas vai recuperar por décadas, né? Leva décadas para recuperar. E essa semana saiu um trabalho muito interessante que diz que em alguns lugares da Amazônia já estão vendo a formação de savanas, de pedaços que parecem com savanas. E isso já pode ser, se isso não for uma dinâmica, uma dessas coisas que o Caco perguntou, que é algo que a gente esperava e que não é exatamente, pode ser isso também. Mas se for realmente mudança climática, aí a gente já está começando a ver um efeito realmente dessa nossa descoberta junto com a deles e junto com várias outras, entendeu? Então, é preocupante isso, porque se afetar a nossa agricultura, ainda que eu tenha dito que a gente tem que trabalhar nas tecnologias para segurar as pontas na agricultura, a gente consegue fazer isso, afinal,
Se você pegar os israelitas, eles fazem milagre lá de plantar. Existem vários lugares secos no mundo que conseguem plantar. Você muda o tipo de planta que você vai fazer, ou o tipo de animal, se for produzir carne, dá para fazer isso, mas essa adaptação toda envolve um custo enorme. É igual o custo da vacina agora na Covid-19, é um negócio que a gente não contava de usar, certo? Nós não colocamos isso no capítulo 1.5, mas nós tínhamos 3 economistas no meu grupo, e o que um deles dizia é que o custo hoje, da gente tentar manter o mundo em 1,5 graus, não passar, seria mais ou menos 100 trilhões de dólares, o que é maior do que a soma dos PIBs dos principais da países. riqueza mundial. Me diga uma coisa, por exemplo, no caso da Amazônia, né? Eu escutei que quando a gente corta a árvore, existe uma liberação de CO2. Isso procede? Procede porque quando você corta a árvore e as folhas e o tronco ficam ali e a raiz morre e fica no solo, o que vai acontecer é que os micro-organismos vão atacando aquilo vai sendo degradado e os micro-organismos vão literalmente comendo esse material, né, usando esse material como fonte de carbono. Eles têm que respirar, né? Os micro-organismos são seres vivos, eles respiram, então eles vão produzir gás carbônico. E esse gás carbônico acaba retornando para a atmosfera, e se você não tiver em outro lugar ou no mesmo lugar plantas crescendo, porque as plantas jovens elas têm uma taxa fotossintética bem mais alta, então quando você está numa floresta que está regenerando, que está crescendo, como aqui em São Paulo a gente tem várias regenerações, a gente descobriu como fazer isso, né? Aí você tem uma assimilação de carbono maior. Só que o que acontece na Amazônia é que a Amazônia já está madura, como eu falei agora, a Amazônia já está meio decaindo, porque as árvores já estão no auge da sua idade. Então, ela absorve menos carbono. Esse foi um desses pontos aí, Caco, que a gente achava que a Amazônia, lembra que a Amazônia era o pulmão do mundo e que não sei o que e tal, a gente acaba vendo que não é bem assim. Ela é muito grande, absorve muito carbono, mas ela absorve menos do que a gente imaginava. Gradativamente, nós fomos descobrindo isso. Respondi tua pergunta, Giovana? Super, que eu estou sentindo é que tem uma interligação. Tem um termo muito bom que tem um jornalista, né, que é especializado em mudança climática, o Wallace Wells, usa, que é o desastres em cascata. Então, da mesma maneira lá que tem o efeito albedo, que as coisas estão relacionadas lá na neve, certo? Exato. A gente também vê uma correlação e as coisas acontecendo em cascata aqui também, né, dentro da floresta, bem preocupante. Mas obrigada pela má notícia. Eu quero aproveitar, essa savanização da Amazônia é exatamente o que o Carlos Nobre previu, né? Sim, exatamente. Eu, quando li essa semana sobre isso... Você me arrepiou agora. Não escrevi para ele, mas vou escrever. Existia um projeto grande na Amazônia, o LBA, né? Que é um projeto enorme. Conta para gente. Eu não participei desse projeto diretamente, mas ele é um projeto que foi feito com americanos e brasileiros para entender a Amazônia. É um investimento enorme de dinheiro, com vários cientistas. Isto foi feito numa época em que a climatologia e a ecologia que estavam olhando a Amazônia com aquela lente grande, aquela lente que eu falei, que é a lente que eles têm. E as modelagens que eles começaram a fazer permitiu que pessoas como o Carlos, que é muito inteligente, muito perspicaz, e outros também, usassem essa lente do climatologista, que é a lente que você pode ir, talvez, uma das mais longe, só o astrônomo vai mais longe. E o Carlos participou do IPCC desde o início, ele é um dos fundadores. Então, ele realmente teve uma posição privilegiada, e o que precisa de inteligência, não adianta você estar numa posição privilegiada de olhos fechados, né? Ele vê que as modelagens estavam dizendo que a seca poderia vir, inclusive vindo da parte oriental para a parte ocidental da Amazônia, né? E olhando os experimentos do LBA, etc., lendo tudo que o IPCC estava fazendo, ele realmente chegou a uma conclusão que não tinha como não chegar, né? Que é a savanização. Se for mesmo uma savanização, aí realmente vai ser a comprovação dessa ideia, né? Que foi uma ideia muito criticada. No começo eu mesmo criticava. E aí, quando ele me explicou pessoalmente, ele falou, não, mas não é isso que eu quero dizer que vai ser uma savana. O que eu quero dizer é que vai ter fisionomia de savana. Eu falei, então tá certo.
Mas é uma savanização. Acho que a gente pode usar o termo do Carlos aí tranquilamente. Mas eu ia te falar que a primeira vez que eu fui a um evento do LBA, ele já estava bem avançado. Isso, para mim, foi um ponto de virada na minha vida, assim como o IPCC. Porque eu passei alguns dias assistindo às palestras, eu não conhecia os climatologistas direito e tal, e passei alguns dias vendo palestra do Paulo, palestra do Carlos, eram todos climatologistas. O José Marengo, aquilo foi uma coisa que realmente me iluminou, vamos dizer assim, porque eu não tinha aquela visão, e eles explicando como é que a Amazônia funcionava, etc. Eu falei, nossa, isso realmente é uma coisa incrível. Ô, Marcos, você falou em soluções. Fervura é voltado para soluções para a mudança climática. E nós queremos muito falar de todas as soluções e não só das desgraças. Nos diz quais são as soluções. Senão a Giovana vai entrar em depressão. Não, já tô. Mas não é culpa tua, não, fica tranquilo. Então, existem tecnologias que estão disponíveis, existem tecnologias que ainda são um sonho, tipo, como lá o negócio da savanização lá atrás, entendeu? É um sonho ainda. E aí nós temos que lançar mão desse conjunto de tecnologias. E tem um terceiro tipo. Então, tem tecnologias que estão agora disponíveis, tem tecnologias que a gente ainda vai precisar desenvolver, mas que a gente já sabe o que elas são, eu vou falar um pouquinho, e tem tecnologias que ainda não existem, vão lá para a categoria de ficção científica, certo? Então, coisas que são pensáveis, né? Das tecnologias que existem, para a questão de alimentos, por exemplo, e mesmo de florestas, a gente tem já como fazer manejo. No caso dos alimentos é mais fácil, alimento e agricultura, vamos chamar de agricultura em geral, né? Isso é mais fácil porque nós temos a genética molecular. Hoje nós conseguimos editar genomas, nós conseguimos até mesmo, estamos começando a criar vida que não existia no planeta ou que não foi feita ainda. Tá? Dá para fazer isso com micro-organismos. Essa é uma das mais poderosas tecnologias que nós temos hoje e que pode ser aplicada diretamente. E, junto com ela, existem várias outras, falando de seres vivos primeiro, né? Que é o que é onde está o efeito, né? E do ser humano, né? Mas o que você imagina criar com isso? Plantas que os alimentos são corrigidos, plantas que resistem ao nível de seca que ninguém nunca viu, ou nível de alagamento que ninguém nunca viu, certo? Aí tem questões éticas relacionadas a tudo isso, estágio de passagem aí que a gente precisa pensar. Hoje é possível você ter um vírus que induz uma modificação genética numa planta e que você poderia colocar ele de fora, por exemplo. Ele injeta um RNA, um RNA de interferência, ele vai lá e desliga um determinado gene. Então, para ilustrar a questão ética, eu poderia passar em cima de uma floresta e jogar isso para que a floresta não decaísse? Se eu descobrir os genes relacionados ao decaimento, eu vou lá e mudo aquilo. Então, isso vai levar a gente para questões éticas. Outras tecnologias de alimento, porque um dos grandes problemas que nós temos com a mudança climática chama-se uso da terra, né? O uso da terra, cada vez que você usa a terra, que você constrói uma cidade, ou que você tira uma floresta e faz agricultura, você emite gás carbônico e aumenta a temperatura. Vamos pensar na produção de carne, porque este é o processo mais perdulário e o processo que gera a maior produção de gás carbônico, porque você, para crescer um animal, você precisa de um pasto, você precisa de uma área muito grande. O que está se fazendo? O Brasil é um espetáculo de tecnologia de produção de carne, a gente acha que não. No IPCC, a gente, quando escreve, nós tivemos que responder mais de 6.000 perguntas de especialistas para a gente terminar o capítulo. Tá? Dentre essas perguntas, teve um monte de gente daqui do Brasil, especialista em pecuária, que escreveu para mim, descrevendo, falou, não, olha a tecnologia que nós estamos fazendo aqui. A gente já consegue crescer o bicho em muito menos área, com muito menos impacto, etc.
Outra tecnologia agora, que já está no mercado, inclusive, são essas carnes de plantas. Certo? Isso foi aperfeiçoado de tal maneira que a gente já encontra aqui em São Paulo, no mundo inteiro, hambúrgueres, bifes, sei lá o que, né? E uma outra que é interessante é você consegue hoje, com impressoras de células, você consegue imprimir bifes. Tá? É possível imprimir. A cara da Giovana. Dá para comer essa impressão? A cara da impressão. Se dá para comer a qualidade, então aí que está, Giovana. Aí nós não estamos. A Giovana agora já não está mais depressiva. Vai imprimir um bife azul. Aí é o que a gente chama de biologia sintética. Exato, porque você consegue imprimir um bife azul, amarelo, vermelho, dá para fazer. Para fazer isto, então, isso não está no domínio da ficção científica mais, já existe isso, já foi feito. Tá? Nós temos aqui, no meu instituto, o instituto que eu dirijo, o Instituto de Biociências da USP, a gente já tem impressão de tecido. Lá em Ribeirão Preto já tem impressora de tecido. Tá? Por quê? A gente quer imprimir órgão, né? Para substituir os órgãos com as suas próprias células. É isso que isso está acontecendo. É uma questão de tempo para esse negócio funcionar. E é uma questão de tempo a gente ter os bifes sintéticos. O problema é preço, o problema é custo, o problema já não está mais no domínio da ciência básica, nem mesmo tanto no domínio da ciência aplicada. Ele já está num domínio de transformar isso num produto comercial. Temos esse bife de laboratório. Mas voltando um pouquinho, eu entendo que uma das questões cruciais, né, da crise climática é, sim, né, a produção animal e tudo que isso envolve. E aí tem todas essas pessoas que falam, nossa, se a gente deixar de comer carne, talvez o problema esteja resolvido. Mas eu vejo também o pessoal da pecuária falando assim, mas aí a gente não vai conseguir alimentar esse planeta só com as plantas. Então, algumas perguntas, a gente dá conta de alimentar um planeta inteiro só com a nossa produção agrícola? Esse bife de impressora, ele seria um complemento a isso, fabricado em laboratório? É isso que eu falei que é o business. Por que a gente precisa comer animal e a gente não pode comer só planta? O pessoal tem um monte de gente, minha esposa mesmo é vegetariana, mas aí você começa a ter um monte de problemas e a gente não sabe. Se você fizer isso com criança, então isso é um desastre, né? Então você precisa comer. Vamos pegar uma coisa mais assim mundana. Mundana é importante, o esporte. Você, a partir de uma certa idade, você começa a ter problemas nos ligamentos, nos joelhos, etc. E você toma aquelas pastilhas que vêm são glicosaminoglicanos, né? Um polissacarídeo que você toma, que tira lá do mocotó do boi, né? E você toma isso e isso melhora os seus ligamentos. A pergunta é agora, podemos produzir... Então, nós já estamos trabalhando nisso. Podemos produzir isso em plantas? Então, você vai comer o alface, e o alface tem esse tipo de material e outros tipos de aminoácidos essenciais que vão suprir esse problema da gente não poder comer só plantas. Esse é um dos pontos, né? E a gente diminuiria, com isso, o impacto dessa área, que é um dos grandes impactos da mudança climática. Tá? Esse é um deles. Então, com essas tecnologias, eu acredito que a gente vai conseguir, sim, produzir alimento de qualidade. Talvez produzindo carne dessa forma, você também escapa de um problema ético terrível, que é ter que matar um ser vivo, que, para mim, tem, sim, consciência. Eu defendo, inclusive, eu tenho uma área que é a área de inteligência em plantas. As plantas têm inteligência, têm um nível de inteligência também, e até um nível de consciência, se você for pensar e olhar por definições como do próprio Damásio, por exemplo, tem definições de consciência. Então, existe um problema ético, sim, da gente comer os animais, porque a nossa consciência ela evoluiu muito junto com a ciência, com o conhecimento, etc. E isso cria um problema ético. A gente resolve isso como? Com a nossa inteligência, fazendo isso. Então, essa é uma tecnologia. Então, você tem o vegetarian, você pode ser, vai ajudar muito se você for flexitarian. Tá? Se você comer carne 1 ou 2 vezes por semana, ao invés de comer todo dia. Isso já é uma ajuda enorme. Mas, conforme você faz isso, você tem um problema econômico sério, principalmente para o Brasil, que é um país que produz muita carne. Certo?
Então, nós precisamos saber, não adianta falar, aqui o pessoal fala, eu vou ser vegetariano por causa da mudança climática e tal, e você acaba com a economia brasileira, né? Então, a gente precisa trabalhar nas várias pistas, né, para ir fazendo as coisas. E o grande problema da mudança climática é a velocidade, porque aí, a partir de 2030, provavelmente, nós vamos ter uma barreira, uma passagem, né, de um limiar onde a gente vai ter mais eventos extremos. Então, o problema todo é a velocidade. 2030 está aí, né? Um outro problema que tem tecnologia que dá para fazer, que é um grande problema, é o seguinte: 1/3 da comida do mundo é perdida, porque no campo ele perde 1/3, o processo de transporte perde 1/3 também, e em casa a gente também desperdiça 1/3 mundo. Falando em mundo, estou falando de dados da FAO, né? Então, tecnologias que eliminem essas perdas, elas podem ter um efeito drástico de diminuição de emissões de gás carbônico. Ô Marcos, qual que é a importância da ciência para a economia hoje? A ciência atingiu um status no planeta, na humanidade, que hoje ela empata ali, no nível que eu acho que é pau a pau com a economia. Tem outras coisas que também precisam chegar, outros setores da sociedade que precisam chegar nesse nível. Eu não estou saindo do sistêmico, tá? Mas a ciência hoje, ela compete, sim. Você está vendo aí na pandemia, né? Você está vendo a questão da ciência na pandemia. Ela, para esse problema específico, ela alertou. A ciência, ela move, né, muita coisa, né? Ela, às vezes, é a base. Tem gente que acredita que a base da civilização é a ciência, né? E tem uma verdade nisso também. A base da civilização é a ciência, na minha opinião, pelo menos nesse momento da história da civilização, ela é sim a ciência, porque você vê historicamente os países ocidentais, notadamente a Inglaterra, né, que foi quem realmente adotou, né, a ciência, e depois dos Estados Unidos, e você vê que esses países sempre andam melhor. Veja agora na pandemia. Quem é que vai sair primeiro? Né? É Inglaterra, que vacinou todo mundo e está saindo primeiro, a economia vai andar. Então, aí a relação que você quer com a economia e a ciência. Os Estados Unidos, a mesma coisa, estão vacinando atropeladamente, estão indo super bem, eles produzem a vacina lá, eles podem fazer isso, então eles têm a ciência. A China saiu daquele Dark Ages que eles ficaram durante muito tempo e acabou adotando a ciência. E o que eles estão fazendo é a mesma coisa, estão produzindo vacinas. E não vamos desprezar o nosso país, tá? Porque a gente tem muitas iniciativas de vacina. Se há um país que poderia já ter feito vacina, é o Brasil. Nós temos as pessoas, temos os laboratórios, temos a tecnologia. A gente poderia ter feito isso. O problema nosso é coordenação e agora um problema político de negacionismo também. Até ia comentar isso. Logo agora que a ciência é tão crucial, a gente está vivendo com dor nessa negação da ciência. Eu imagino para você, como um cientista, você deve chorar trancado no banheiro, né? Eu choro porque isso que eu contei para vocês, da minha trajetória, desde aluno até chegar aqui, eu sou um fruto de um investimento de 40 anos em ciência em São Paulo e no Brasil, né? Eu fui fazer doutorado no exterior com bolsa do CNPq, né? Que era um investimento que eles estavam fazendo para criar novos cientistas, jovens cientistas que voltassem para o Brasil e avançassem a ciência. Nós fizemos isso, eu e muitos colegas. E aí, quando a gente chega no auge, né? Que o Brasil está assim, a ponto de se tornar, ou já se tornou, um país científico. São Paulo é certamente um estado científico mesmo, né, com uma base científica muito forte, onde essa ideia do Caco de que empatou, né, começou a empatar e começa a jogar junto, né, com a economia. Aí, quando a gente chega nisso, começa essa tempestade de palpites, né, que para nós cientistas não passam de palpites, confundindo todo mundo, etc. Mas, ao mesmo tempo, Giovana, eu acho um fenômeno formidável essa interação da ciência com a sociedade. Uma lição, assim, a pandemia é uma lição maravilhosa da gente entender entender essa pergunta do Caco com uma profundidade bem maior. Comentário de um apaixonado pela vida, isso aí. Sim, totalmente. Eu tô quase para poliana, sabe?
Eu acredito no ser humano. Resta esperança? Resta esperança, sim. Eu acho que nós temos que... Tem esse acende e apaga. Eu agora, como eu virei um pouco ciências humanas por causa do programa de cidades, eu comecei a estudar muito mais, né, sobre a história do mundo, sobre política, etc. Então, as coisas vão e vêm, a gente tem problemas como nós estamos tendo agora, mas aí, se nós usarmos as ferramentas da democracia, nós vamos conseguir mudar as coisas e voltar ao que era. Vai dar trabalho, vai gastar mais dinheiro do que a gente esperava, mas dá para fazer. Eu queria saber um pouco das suas pesquisas de mudança climática e cidade. Qual é o papel de cidade? E adianta plantar árvore nas cidades? Sim. Então, tem uma série de medidas nas cidades que podem ser feitas. A primeira coisa, as cidades, muitas delas, São Paulo é uma delas, já estão... o mundo está mais ou menos 1 grau aumentado, certo? E a gente está com medo de chegar a 1,5. Então, a Giovana vai ficar triste, mas nós já estamos a 3, tá? Não só aqui, mas em Nova York. Em São Paulo. Porque somente a ação antrópica, o ato de construir uma cidade da forma como nós fazemos, já aumenta a temperatura. E aí nós vamos ter em cima desses 3 o aumento da mudança climática. Então, os grandes problemas que nós temos são as intempéries, que são os eventos extremos, né, por causa dos problemas de tempestades, as questões de alimentos que entram na cidade, os efeitos que a gente tem, que são efeitos, às vezes, indiretos, e como eles vão entrar na cidade, como isso afeta todo o comércio da cidade, como isso afeta a estrutura da cidade, como isso afeta a saúde da cidade. A saúde é algo incrível nisso, porque os seres humanos eles estão adaptados. Se você mora em Londres, você está adaptado à temperatura de Londres, tá? Então, a temperatura média daquela região. Então, vamos supor, eu não lembro os números exatos, mas você vai ter uma temperatura ótima. Quem mora em Londres tem uma temperatura ótima de 20 graus. Quem mora em São Paulo, uma temperatura ótima já vai ser para 23, 24 graus, certo? Só que, lembra que eu falei das árvores, né? Com o aumento da temperatura, você vai ter um efeito crônico sobre as pessoas, que é um efeito que você vai chegar num ponto em que o seu sistema está trabalhando forçado, que é o mesmo que eu falei das plantas, as plantas é exatamente a mesma coisa, e você tem os efeitos agudos. Se você tiver ondas de calor ou ondas de frio, que pode acontecer também, então aí você atinge as pessoas mais velhas e as bem mais jovens também, e você aumenta a mortalidade. Então, existem várias consequências disso tudo, né, que vão afetar a cidade de forma diferente. A poluição é um elemento extremamente importante, certo? Porque aí o transporte, a mudança climática e a relação com o transporte. E se o plantio de árvores que você perguntou é fundamental, porque ele baixa a temperatura, então você vai ter um efeito crônico menor, certo? Ele também interfere na poluição, porque as cascas das árvores absorvem poluentes, metais pesados, etc. Então, você diminui certos impactos e você também assimila carbono, né? Então, aí você tem que fazer todo um ciclo para a produção de árvores. Só que as árvores, a gente tem que pensar nas árvores que estão dentro das cidades e nas árvores do entorno, nas florestas urbanas. Tem lugar do mundo que não tem floresta urbana. Nós aqui temos floresta urbana. Então, tem casos que nós vamos precisar trabalhar que tem a ver com mudança climática, porque o aumento da temperatura vai aumentar, por exemplo, do mesmo jeito que aumenta as plantas e tudo, vai aumentar também o metabolismo dos vetores que, por exemplo, levam a dengue e a chikungunya e outras, né? Esses mosquitos, eles têm uma autonomia de voo de uns 150 metros. E se você conecta as árvores na floresta, você faz com que aquilo passe, certo? As pessoas matam macacos. Então, é todo um sistema complexo que, se você pegar aqui em São Paulo, é uma coisa. Se você pegar Santos, Rio de Janeiro, né, Fortaleza, Recife, aí você tem os efeitos do mar.
Florianópolis é um problema seríssimo, porque ali é o ponto de entrada, exatamente, de intempéries, de tempestades gigantescas, então é capaz que aquilo se torne inviável, que a gente escreve no relatório 1,5 grau. Pode ser que ali partes da cidade se tornem inviáveis e as pessoas têm que mudar para outro lugar. Entendeu? Então, nós estamos examinando tudo isso, comparando nas pesquisas que estamos fazendo. Agora é um grupo grande de pós-docs, né? Nós temos hoje 50 pessoas no programa, então é bastante grande. Mas tem um grupo de 4 pós-docs que está com um projeto muito interessante, comparando com outras cidades latino-americanas também e comparando essas cidades costeiras. E tem grupos trabalhando dentro também da cidade. E aí, só para finalizar na sua pergunta, desculpe, foi longa, mas a tecnologia principal aí é uma tecnologia chamada soluções baseadas na natureza, é isso que a gente está atrás. Nós estamos num projeto com a comunidade europeia, que ganhou o primeiro lugar no ano passado, chamado Conexus, que nós estamos fazendo aplicações de soluções baseadas na natureza, no nosso caso aqui são parques e árvores, em outras cidades do mundo, tem várias cidades latino-americanas e europeias nisso, né, para a gente fazer aplicações e demonstrações de soluções baseadas na natureza. Usar a árvore e fazer parques sustentáveis é uma solução baseada na natureza. Eu tenho uma última pergunta que é uma curiosidade. Marcos, as árvores urbanas estressam? Estressam? Opa, sim. Nós publicamos um trabalho que até se tornou importante agora na literatura internacional. A gente pegou um dos maiores estressores, né, que está perto de um polo petroquímico, e a gente viu que realmente os metais pesados produzidos ali, eles interferem sim com o crescimento das árvores. Elas crescem menos, elas têm uma série de problemas. As árvores são seres vivos como nós, Caco. Se você faz poluição, elas sentem, se você aumenta a temperatura, elas sentem, tem questões de solo. As árvores urbanas são normalmente, por definição, já estressadas por crescerem no ambiente urbano, porque a gente se importa com a árvore, mas não se importa com o ambiente urbano. Daí vem as soluções baseadas na natureza, né? De você abrir mais espaço para as árvores e incorporar as árvores mesmo na paisagem de uma maneira diferente, justamente para diminuir o estresse. Isso é um chute meu, tá? Mas é um chute educado. Uma tipuana tipo, o chute educado é educated guess, né? Imaginei. Uma tipuana tipo, que é uma das principais espécies que nós temos, dessas que na Avenida Pompeia, etc., ela vive cerca de 60 anos, ela já começa a cair. Nós estamos estudando agora essas doenças para entender como é que elas caem, tá? Um grupo grande também. Eu chuto que elas estão no mesmo estágio que a gente estava quando a nossa esperança de vida era 35 anos, lembra? Você não lembra, né? Nem eu, né? Mas assim, a gente já teve isso. No caso das árvores, eu acho que 60 anos de idade, eu acho que essas árvores podem tranquilamente ir para 100, 120 anos de idade se tratadas. Então, o que está acontecendo agora é que nós estamos reinventando a fisiologia e olhando as árvores urbanas com novos olhos para tentar tratá-las de tal maneira que elas vivam mais. Tem uma questão ética, é o ser vivo, e a gente tem que cuidar, e tem uma questão econômica, que isso diminuiria drasticamente o gasto de dinheiro que a gente tem para fazer as remoções e replantios, etc. Marcos, você fala com as plantas? Não, eu estou tentando decifrar a língua delas antes. Não consigo conversar, mas dá para conversar com elas, sim. Dá para a gente entender a língua e trabalhar junto com elas, mas o mais difícil é entender a língua delas. Professor, foi simplesmente genial. Muito obrigado, viu, por seu tempo. Nós vamos editar isso e colocar no YouTube e em vários outros lugares, e a gente vai se falando. Eu quero saber mais dessas soluções baseadas na natureza. E, como sempre, é um imenso prazer conversar com você. Igualmente. Muito prazer, muito gostoso conversar com vocês. Se precisarem de mim, estou às ordens. Muito obrigado, viu? Obrigada, professor. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.
Tá. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer Giovanna, colunista de Fervura, autora de Switch Tóquio, entre outros best-sellers. Também no cartunista Caco Galhardo. Acompanhe Fervura nas redes sociais e também no nosso site